Mergulhadores encontraram o exército do faraó no fundo do Mar Vermelho. As imagens chocaram os egiptólogos. Uma descoberta recente no fundo do Mar Vermelho abalou a comunidade arqueológica. E o que esses mergulhadores encontraram pode reescrever tudo o que sabemos sobre a história antiga. A descoberta impossível. Não estamos falando de um único naufrágio ou de alguns artefatos espalhados. Estamos falando de um campo de batalha inteiro congelado no tempo no fundo do Mar Vermelho. No final de 2024, uma expedição de mergulho altamente secreta descobriu algo que a ciência convencional insistiu por décadas que simplesmente não existe. Centenas de rodas de carruagens, esqueletos de cavalos e restos humanos, todos perfeitamente preservados em coral. A equipe estava equipada com tecnologia de ponta, sonar de varredura lateral avançado, veículos operados remotamente de grau militar com câmeras 4K e magnetômetros hipersensíveis. Eles não estavam procurando aleatoriamente. Estavam procurando algo específico em um local muito particular no Golfo de Aqaba, guiados por afirmações de décadas que o mundo acadêmico havia descartado como pura fantasia. Quando o operador de sonar viu as anomalias em sua tela pela primeira vez, ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Formas estranhas e simétricas apareceram em uma longa trilha linear pelo fundo do mar. Não eram formações rochosas naturais. Eram redondas, precisas e dispostas em um padrão que parecia perturbadoramente deliberado. A equipe lançou seu ROV, enviando-o centenas de metros abaixo da superfície. Quando as luzes de alta potência do robô submarino cortaram a água escura, a primeira forma emergiu da areia. Uma roda perfeitamente redonda, incrustada de coral. Uma antiga roda de carruagem com raios. Então outra apareceu, e outra, e outra. O que eles descobriram foi um campo massivo de destroços se estendendo por quase 2,5 km pelo fundo do mar. Isso não era apenas curiosidade arqueológica, era evidência de uma catástrofe militar. O que as imagens revelaram? Quando mergulhadores de elite de águas profundas desceram para documentar o local pessoalmente, a magnitude do que encontraram foi avassaladora. O fundo do mar parecia uma zona de guerra antiga, coberto com os restos do que parecia ser um exército em fuga. As próprias rodas contavam uma história incrível. Eles encontraram rodas com 4 raios, 6 raios e até 8 raios, cada design correspondendo a diferentes tipos de carruagens usadas pelo exército egípcio durante o período do Novo Império. As rodas de 4 raios eram designs mais antigos, enquanto as rodas de 6 e 8 raios eram os designs avançados e estáveis usados por guerreiros de elite, e possivelmente até pelo próprio faraó. Encontrar todos esses designs misturados em um único local representava um instantâneo de todo o corpo de carruagens egípcio de um período histórico específico. Mas as rodas eram apenas o começo. Os mergulhadores encontraram fragmentos de metal retorcido que pareciam ser eixos, restos retangulares emaranhados de cabines de carruagens reduzidas a bronze corroído e madeira petrificada. Tudo fundido ao fundo do mar por séculos de crescimento de coral. O que tornou as imagens particularmente assombrosas foram os ossos. Espalhados por todo o campo de destroços, havia centenas, possivelmente milhares de fragmentos ósseos. Alguns eram claramente restos de animais, crânios, costelas e ossos das pernas de cavalos posicionados exatamente onde estariam se ainda estivessem atrelados às carruagens. Outros eram inconfundivelmente humanos, colunas vertebrais, ossos pélvicos e fragmentos de crânio, todos misturados em amontoados caóticos. Isso não era um depósito de equipamentos ou uma coleção de naufrágios aleatórios. Isso era um cemitério, o local de descanso final de centenas, talvez milhares de soldados e seus animais que pereceram em um único evento catastrófico. Então, veio o momento mais incrível capturado em vídeo. Um mergulhador, varrendo uma luz de alta potência sobre um monte de coral, captou um brilho fraco e não natural. Sob a crosta de coral, algo estava brilhando com um reflexo dourado opaco. Isso correspondia à afirmação mais descartada de todas, que entre os destroços havia uma roda de carruagem banhada a ouro, possivelmente pertencente a um general de alto escalão ou até mesmo ao próprio faraó. A equipe documentou tudo com milhares de fotos de alta resolução e horas de vídeo em alta definição. Eles sabiam que o que haviam encontrado mudaria tudo. A localização perfeita. A própria localização é talvez a evidência mais convincente. O Golfo de Aqaba, que separa a península do Sinai da Arábia Saudita, é conhecido por ser extremamente profundo, na maioria dos lugares mergulhando até 1.500 ou mesmo 1.800 metros. Isso é mais de 1,5 km direto para baixo, criando um cânion submarino massivo que seria completamente intransponível para qualquer exército antigo, exceto por um lugar muito específico. Exatamente onde os mergulhadores encontraram o campo de destroços, há uma enorme ponte de terra submersa, atravessando todo o Golfo. Este platô se estende por quase 16 quilômetros de uma grande praia no Egito chamada Nuweiba até a costa da Arábia Saudita.
De cada lado desta ponte, o fundo do mar mergulha dramaticamente nesses abismos de mais de 1 quilômetro de profundidade. Mas a própria ponte é relativamente rasa, cerca de 270 metros em seu ponto mais profundo. Mapas de sonar mostram isso claramente. Um caminho submarino distinto e massivo, com vários quilômetros de largura. Este é o único lugar em toda a extensão de 160 quilômetros do Golfo de Aqaba, onde um grupo antigo poderia ter tentado atravessar. A geografia corresponde perfeitamente à história antiga. O relato bíblico descreve israelitas em fuga, encurralados contra o mar com montanhas de cada lado e o exército do faraó se aproximando. A praia de Nuveiba se encaixa exatamente nessa descrição. Uma praia massiva completamente cercada por montanhas íngremes e intransponíveis. A única entrada é pelo oeste, e a única saída é para frente, em direção ao mar. E bem ali, naquele exato local, está a ponte submersa. Este é um detalhe que escritores antigos não poderiam possivelmente ter conhecido. Você não consegue ver essa ponte de terra da superfície. Ela só pode ser detectada com sonar avançado. No entanto, a história aponta diretamente para este local único. A distribuição linear dos artefatos, seguindo o caminho desta ponte submersa, parece exatamente como um grupo pego no meio de uma travessia. Este terreno único também ajuda a desmentir o argumento cético de que isso é apenas um naufrágio aleatório. São centenas de carruagens militares, todas do mesmo período, encontradas em um caminho linear, na única travessia terrestre plausível em todo o Golfo. Isso não é coincidência, isso é uma cena de catástrofe. A resposta chocante dos egiptólogos. Quando as descobertas iniciais foram discretamente compartilhadas com certos acadêmicos e instituições, a reação não foi entusiasmo ou curiosidade, foi silêncio. Um silêncio frio e congelado. Por mais de 100 anos, o consenso entre os egiptólogos seculares tem sido que o êxodo, como descrito na Bíblia, não aconteceu. Pelo menos não na escala massiva que a história afirma. Isso é ensinado em todas as grandes universidades e escrito em todos os livros didáticos. É dogma acadêmico. Seus argumentos são lógicos. Não há evidência arqueológica no deserto do Sinai de 2 milhões de pessoas vagando por 40 anos. Onde estão os acampamentos? As valas comuns? A cerâmica? Mais importante, não há menção em nenhum hieróglifo egípcio ou papiro de seu exército inteiro sendo destruído em um único dia catastrófico. Toda a fundação da egiptologia moderna, suas linhas do tempo, listas de reis e compreensão do poder da 18ª dinastia é construída sobre uma estrutura que não inclui este evento. Para eles, é um mito, uma história cultural poderosa, mas não história literal. Agora, de repente, há imagens de alta tecnologia e dados de sonar mostrando um campo massivo de destroços submarinos que corresponde à história quase perfeitamente. Centenas de carruagens com os designs específicos usados pelo exército egípcio durante o período exato, no local exato, com geografia que corresponde perfeitamente ao relato antigo. Se este local for real e verificado, significa que os especialistas estavam catastroficamente errados. Um professor titular que construiu uma carreira de 30 anos na teoria do êxodo como mito, não pode simplesmente admitir que estava errado. Sua reputação, o trabalho de sua vida, cada livro que publicou, cada estudante que orientou, tudo seria questionado. Então eles permanecem congelados, em silêncio, recusando-se a se envolver com evidências que ameaçam derrubar toda sua estrutura acadêmica. O homem que encontrou primeiro. Toda essa história remonta a uma figura controversa, Ron Wyatt, um enfermeiro anestesista do Tennessee que morreu em 1999. Wyatt era um aventureiro bíblico apaixonado e autodidata que gastou sua vida e seu dinheiro tentando encontrar provas físicas de histórias da Bíblia. Em 1978, armado com um equipamento básico de mergulho e muita fé, Wyatt mergulhou no Golfo de Aqaba, no exato local onde a expedição de 2024 acabou de confirmar suas descobertas. O que ele afirmou ter encontrado era idêntico ao que a equipe de alta tecnologia descobriu: rodas de carruagem incrustadas de coral, ossos humanos e de cavalos misturados com partes de carruagens, e até aquela roda dourada. Quando Wyatt apresentou suas descobertas, o mundo acadêmico não apenas o ignorou, eles o ridicularizaram. Ele foi rotulado como fraudador, vendedor de pseudociência e zelote religioso vendo o que queria ver. Mas aqui está a verdade surpreendente. A expedição de 2024 não estava mergulhando às cegas. Eles estavam seguindo o mapa de Ron Wyatt. Seus sonares de 10 milhões de dólares e câmeras de alta definição verificaram uma a uma as afirmações impossíveis que o enfermeiro do Tennessee vinha fazendo o tempo todo. O sonar confirmou a ponte de terra. Os ROVs confirmaram as rodas, designs de 4, 6 e 8 raios. Exatamente como ele disse. Os mergulhadores confirmaram os ossos. Eles até viram o brilho de ouro que Wyatt havia relatado. Os especialistas que descartaram Wyatt por décadas agora estão diante de dados de alta tecnologia, provando que ele estava certo sobre a existência de um campo massivo de destroços submarinos antigos. A descoberta está forçando uma reavaliação de um homem que todos concordavam ser um tolo.
As evidências estão desaparecendo. Talvez o mais perturbador seja o que a equipe de 2024 descobriu ao comparar suas descobertas com a documentação original de Wyatt dos anos 1970 e 80. Grandes seções do campo de destroços parecem ter sido alteradas ou removidas. Áreas que Wyatt afirmava serem densas em artefatos agora estão suspeitosamente vazias. A equipe relatou ter visto marcas de arrasto no fundo do mar, marcas que parecem como se objetos massivos tivessem sido enganchados e puxados para longe. Isso não é erosão natural, isso sugere remoção sistemática. E aquela roda de carruagem dourada que Wyatt afirmou ter encontrado e relatado às autoridades egípcias desapareceu. Não há fotos oficiais, nenhum registro de museu, nenhuma declaração oficial. A única prova irrefutável desapareceu completamente. É possível que nos 40 anos desde a descoberta de Wyatt, alguém tenha estado lenta, silenciosa e sistematicamente removendo evidências do fundo do mar? O que tudo isso significa? Esta descoberta representa mais do que apenas intriga arqueológica. Se verificada, além de qualquer dúvida, evidência física do exército do faraó no fundo do Mar Vermelho seria vista como prova tangível de um dos milagres fundamentais do Antigo Testamento. Isso não é apenas academicamente disruptivo, é geopoliticamente explosivo. Validaria afirmações centrais do judaísmo, cristianismo e islamismo simultaneamente. Em um mundo de tensão religiosa e política, tal prova poderia mudar o equilíbrio de poder global e sistemas de crença. As imagens da expedição de 2024 mostram algo extraordinário jazendo no fundo do Mar Vermelho. Seja a maior descoberta arqueológica da história ou a farsa mais elaborada já perpetrada, uma coisa é certa: o silêncio acadêmico em torno dela diz muito. Os especialistas estão congelados não de espanto, mas de medo. Medo do que reconhecer essa evidência significaria para tudo sobre o que construíram suas carreiras. E enquanto permanecem paralisados à beira deste precipício, a própria evidência pode estar desaparecendo nas profundezas, apagada por forças que preferem que algumas verdades permaneçam enterradas para sempre.